Olá, meu nome é Carol e agora nós vamos falar sobre o direito do comercial e do consumidor, né? Que é concernente aos tópicos que nós tínhamos falado anteriormente sobre gestão hospitalar. Por quê? Voltando um pouquinho no assunto, né? Porque todo erro de gestão hospitalar, gestão clínica, né? Ele reflete no paciente. E se o paciente é prejudicado, ele tem os direitos dele, tá? Então vamos lá. De acordo com Souza, 2003, 8 são os princípios gerais da defesa do consumidor disposto no artigo 4º da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código do Consumidor, visando proporcionar o atendimento das necessidades dos consumidores, levando-se em consideração sua dignidade, saúde e segurança, bem como a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, a transparência e a harmonia nas relações entre eles e seus fornecedores de produtos e serviços. O primeiro princípio que nós vamos ver é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, o qual visa, segundo Mello, reequilibrar a relação de consumo, reforçando a oposição do consumidor e proibindo ou limitando certas práticas de mercado. O que é a vulnerabilidade do consumidor? O consumidor ele é hipossuficiente na relação, ou seja, ele não tem conhecimento técnico para saber se está certo ou se está errado. Vou dar um exemplo. Quebrei o meu dedo. Entro num pronto-socorro particular ou público, passo pelo médico ortopedista, entro na sala de imobilização. Realizam a imobilização do meu dedo de forma errônea. A minha imobilização é feita por um auxiliar de enfermagem. Erro. Estamos no segundo erro. Quando eu vou descobrir isso? Quando daqui uma semana eu vou retirar a tala e verifico que meu dedo está torto. Volto no hospital e verifico que a pessoa que me atendeu não era qualificada, porque ela é uma auxiliar de enfermagem. Como eu falei em vídeos anteriores, o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem, ele é proibido de ficar numa sala de imobilização ortopédica. Como hoje também, mesmo que o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, aprenda técnicas de taponamento, ele não está habilitado a fazer o tratamento do corpo e deixar na parte mortuária, tá? Muitos hospitais já estão conscientes disso e contratam a pessoa formada em tanatopraxia ou até mesmo a pessoa formada em necrópsia. Mas o correto, como eu digo, é o tanatopraxista, tá? Porque ele vai saber todos os procedimentos de primeira conservação do corpo, tá? Enfim, o consumidor, ele não tem, ele vai descobrir depois que houve um mau atendimento por pessoa que não estava habilitada a fazer a imobilização do dedo dele. Ele saiu prejudicado? Ele saiu prejudicado. Ele é vulnerável na relação? Ele é, porque ele não tem conhecimento técnico. Ele veio saber ele teve conhecimento que não poderia ser um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, e que a tala estava errada após que o dedo ficou torto e ele foi buscar os seus direitos, tá? Voltando ao segundo parágrafo. De maneira geral, pode-se dizer que pressupõe que o consumidor é hipossuficiente, pois os mesmos individualmente não está na condição de fazer valer as suas exigências, carece dos meios adequados para se relacionar com as empresas. Há uma desproporção muito grande entre a empresa e o consumidor normal, o que impõe dificuldades para fazer valer o seu direito. Bom, na verdade, nós estamos finalizando, com que
esse primeiro princípio com o que eu acabei de falar. Como consumidor, ele muitas vezes só vai ter a informação correta quando o problema já aconteceu por carecer de conhecimento técnico. Veja, nós todos, como cidadão comum, não temos esse conhecimento técnico em saber se tal procedimento está certo ou tal procedimento está errado. Vamos lá. Leis do direito do consumidor na área da saúde, tá? Vamos ao primeiro artigo. Artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Vamos lá, parágrafo 1º do artigo 14. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época que foi fornecido. Vamos lá. E ele fala aqui do atendimento prioritário, né? Que são aos idosos acima de 60 anos. Bom, referente ao o que esse artigo 14 ele está falando. Vamos lá. Eu fui num pronto atendimento de um hospital particular. Fui atendida por um auxiliar ou um técnico de enfermagem. Está errado. Porque quem tem que trabalhar na sala de imobilização ortopédica é o técnico em imobilização ortopédica ou o ortopedista estar lá à frente à equipe dele. Então, primeiro erro. Segundo erro, por ele ser uma pessoa despreparada, ele fez uma tala errada no meu dedo. Quem responde é o técnico auxiliar de enfermagem, é o médico ortopedista ou é o hospital? É o hospital. Independente se ele for particular ou público, ele vai responder pelos danos causados à minha pessoa, né? Por quê? Porque o erro é de gestão administrativa do hospital. O médico ortopedista, ele também tem a sua parcela de culpa, porque ele tem que verificar a imobilização que está sendo feita no paciente, e ele não conferiu. Sobre o atendimento prioritário, todas as pessoas acima de 60 anos têm atendimento prioritário. É como termina o artigo, tá? Vamos lá. Vamos falar sobre a questão de consultas, tá? O paciente tem direito ilimitado à realização de consultas, exames e internação, seja em hospitais públicos ou particulares conveniado ao SUS. Pela lei, não há um prazo de espera, apenas para boa parte dos pacientes com câncer, que deve ter seu tratamento inicial em até 60 dias após o diagnóstico. O que fala? Vamos supor que eu preciso fazer uma cirurgia e eu estou na fila de espera dessa cirurgia, eu preciso fazer um transplante, estou na fila de transplante. Não tem um prazo, tá? Somente se a pessoa tiver com risco de vida, né? Aí vai ter um prazo, que é uma internação, um procedimento de emergência, né? Enfim, fora isso, se é algum problema que dá para esperar, a pessoa entra na fila. Não tem um prazo. Principalmente o órgão público vai falar, olha, a fila tá andando rápido, daqui 2 meses você vai ser internado, vai ser operado. Não tem essa regra. Essa regra só se equivale aos pacientes com câncer, que obrigatoriamente qualquer tipo de cirurgia tem que ser em até 60 dias após o diagnóstico. Tive um diagnóstico que eu preciso fazer uma cirurgia, uma retirada do tumor em caso de emergência ou urgência, dependendo se é urgência, é rápido. Se for emergência, em até 60 dias o diagnóstico. Tá legal? A questão do home care.
tá? Significa atenção à saúde do domicílio, que permite ao paciente ser internado em sua própria residência, com um cuidado intensivo e multiprofissional, caracterizado pelo deslocamento de uma parte da estrutura hospitalar ao seu lar. É direcionada a pacientes portadores de doenças crônicas ou agudas. A internação especial não é um desejo do paciente, e sim uma indicação médica para resguardar a saúde e propiciar o adequado tratamento. Por exemplo, tá? Pessoas que sofrem de alguma moléstia, né? Que precisam estar diariamente no hospital. O SUS também tem esse tipo de serviço, né? Vamos supor, uma pessoa que faz um tratamento referente a diabetes, pressão alta, né? Um idoso. Nesse momento de Covid, ele tinha já uma rotina de passar no hospital quase todos os dias, né? Quase todas as semanas. Neste momento especial, por ser uma pessoa vulnerável à doença, existe uma grande possibilidade que só o fato de adentrar o hospital seja contaminado pela Covid-19. Existe um plano do médico em casa, onde os hospitais entram em contato com o paciente para saber como está. Isso acontece sim, tá? O pessoal do Instituto do Câncer, né, que faz acompanhamento, o pessoal da Faculdade de Medicina da USP, né, tem um Hospital das Clínicas ali grande, perto dali do metrô das Clínicas, eles ligaram praticamente toda semana para todos os pacientes, né, do Instituto do Câncer, porque existe um acompanhamento de rotina referente a exames, então eles entram em contato com o paciente até para verificar como ele está, né? Tem aquele atendimento telepresencial que nós falamos, né? Que é pela internet, né? O médico entra em contato com todos os pacientes. Isso foi muito intensivo e foi muito presente nesse período de pandemia, porque muitas pessoas que faziam tratamentos tiveram que ser afastadas da rede hospitalar. Tá legal? Olha só, o acompanhamento terá direito a acomodações e as principais refeições durante a internação. Tem pessoas que precisam ficar acamadas mesmo, né? E hoje também existe um plano do SUS referente a isso, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Prontuário. É vedado ao médico negar ao paciente acesso ao seu prontuário, deixar de fornecer uma cópia quando solicitada e deixar de que lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Também é vedada a revelação do prontuário a terceiros. Também é dever do médico a receita médica legível. O que quer dizer isso? A galera de farmácia, né? Tá fazendo auxiliar de farmácia. Vocês quando forem para estágio, vocês vão verificar isso, que é algo rotineiro até no balcão. Muitas vezes, quantas vezes o pessoal que atende no balcão, que é auxiliar de farmácia, pega uma receita que não consegue nem entender o que está escrito, tá? É obrigação e dever do médico ter uma letra legível. Se o auxiliar de farmácia não entender, ou mesmo você não entender o que estiver escrito e ele não te falar o que ele escreveu, você pode exigir do médico que refaça a receita médica de forma legível, tá? Prontuário. Isso é muito legal, porque hoje muitos hospitais, né, muitos prontos atendimentos são todos digitais. Você faz a fichinha, cai na tela do médico, você faz uma radiografia, cai na tela do médico, e você não tem aquela radiografia, você não tem acesso ao prontuário, você não tem acesso a nada. O exame que o pessoal realiza da coleta, o pessoal de auxiliar de análises clínicas, o laboratório, auxilia na análise do produto extraído, seja sangue, urina ou fezes. Sobe esse resultado como? Digitalmente para o médico também. E aí o paciente não tem acesso a nada, não tem uma cópia do exame dele, não tem uma cópia da radiografia. E aí como fica? O paciente ele pode exigir isso do médico. E tem os UPAs, né? Eu vou falar com prioridade o UPA.
A UPA, se você quiser uma cópia de todo o procedimento, da sua fichinha, dos seus exames, você tem que ir na parte administrativa, num horário indicado que a parte administrativa trabalha, ou seja, de segunda a sexta-feira, até das 8 até as 5 horas da tarde, e fazer uma solicitação por escrito. E aí depois, né, que você faz a solicitação, no prazo de 5 dias, todos os procedimentos que você teve naquele dia no hospital, vai ficar disponível uma cópia para você, no qual você vai poder retirar na UPA, né? Enfim, esse é o nosso segundo item, que fala sobre direito do consumidor, direito do comercial, porque também o comercial, além do direito do consumidor. Porque se você não tiver uma falha na prestação de serviço, independente se é clínica ou hospital, você pode ter seu dinheiro de volta. Isso se estende também à galera do técnicas mortuárias. Por quê? Né? Veja bem, vamos supor que um tanatopraxista trabalhe numa clínica de tanato. E ele faz a tanatopraxia, né, errada, ele faz a conservação errada do corpo, né? E o corpo, no momento ali que está sendo velado, né, ele acaba vazando, o algodão saindo do nariz do paciente, você pagou por aquilo, né? E não importa que você fez um convênio, se você tem um plano funerário, ou se você pagou à vista, ou mesmo que você está utilizando do benefício da prefeitura. Em algum momento você pagou isso, ou através de uma taxa de imposto, ou através do seu plano funerário, ou você pagou direto na funerária. Então, é exigível que o que você pagou seja cumprido da melhor forma possível, ok? Então, ficamos por aqui e vamos até o próximo item, que é logística hospitalar.